Inscrito a seguir, o vereador Túlio Camargo. Tem 15 minutos, podendo ou não ceder a partes. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimento aqui todos os presentes. Veja ali seu Joel, dona Vanderleia, o Pedro, o Toninho, o Sidão, José do Cruzeiro do Sul, sempre presente, Galvani. Obrigado a todos pela presença, Caco. Obrigado aos internautas que acompanham de perto o trabalho desta casa. Eu gostaria de começar mencionando, senhor presidente, senhores vereadores, vou fugir um pouco dos temas aqui da nossa cidade, já bastante abordados hoje, com muita propriedade pelos nobres pares, mas existem notícias que realmente nos surpreendem. Quando a gente pensa que já viu de tudo, a gente ainda leva cada susto por quem deveria dar o exemplo. E eu vou falar aqui do que eu vi hoje no Cruzeiro, acho que o jornal é de ontem, mas no Cruzeiro, e também está no Estadão e outros jornais, Supremo Tribunal, que é o órgão do judiciário maior, acima de tudo, que é aquele que deve interpretar as leis, interpretar a nossa Constituição. Eles que já, assim como senadores, deputados, têm planos de saúde de primeira, têm auxílio paletó, auxílio não sei o quê, moradia, ganham aí fortunas de dinheiro, têm assessores à vontade. E aí eu vejo e gostaria de ler para os senhores. Pregão prevê 1,1 milhão em refeições institucionais. O Supremo Tribunal Federal divulgou ontem informações sobre o pregão eletrônico para serviços de fornecimento de refeições institucionais com gasto estimado de 1.134.000. O serviço se refere à contratação de um fornecedor para as refeições servidas pela Corte, imagine os senhores, conforme suas necessidades. Procurada, a Secretaria disse que o edital segue o padrão do Ministério das Relações Exteriores, ou seja, se o Ministério faz esse absurdo, então eles acham que tem que seguir também. O mesmo inclui desde café da manhã, passando pelo brunch, almoço, jantar, coquetel. Na lista destes estão produtos para pratos como bobó de camarão, camarão à baiana, medalhões de lagosta com molho de manteiga queimada. Exige ainda que sejam colocados à mesa bacalhau a Gomes de Sá, codornas assadas e carne de cordeiro. Os vinhos recebem atenção especial. Se for vinho tinto, fino, seco, tem de ser taná ou assemblange, contendo esse tipo de uva de safra igual a posterior a 2010, que tenha ganhado pelo menos 4 premiações internacionais. O vinho, em sua totalidade, deve ter sido envelhecido em barril de carvalho francês, americano ou ambos de primeiro uso, por período mínimo de 12 meses. Então, isso aqui está no Cruzeiro do Sul, do dia 27 de abril. Ou seja, é um pessoal que me parece, nós temos que... Respeitamos, é claro, as decisões do Supremo, está aqui o meu colega Chiquinho, acatamos, mas tem coisa que data vênia não dá para concordar. E vocês, senhores, sabem quem paga essa conta. Essa conta sai do bolso do trabalhador. Então, quando eles falam aqui em vinhos franceses, safra de não sei quando, o vinho tem que passar por vários barris de carvalho, isso é um tapa na cara do trabalhador brasileiro. Trabalhador que agora, dia 1º, nós comemoramos a data deles. Então, fica aqui a nossa manifestação de repúdio, a nossa indignação com esse tipo de coisa, de ver que isso ainda acontece em nosso país, por parte dos nobres e ilustres ministros do Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero pegar um... Dá uma parte, vereador. Pois não, vereador Giovanni, com todo prazer. Com a parte, vereador professor Giovanni, por 1 minuto. É com isso que o nosso presidente tinha que se preocupar. É com isso aí que ele tinha que se preocupar. O senhor falou em 1 milhão. É aí que ele tem que ficar preocupado e tomar alguma atitude, como ele diz que toma uma atitude que precisa para melhorar o país. É aí que ele tem que se preocupar. E não tirar R$ 2 do salário mínimo, como ele
fez no início do governo dele, tirou R$2 do trabalhador, não deixou o salário mínimo ir para R$1.000 e fixou em R$998. É uma tristeza ouvir esse tipo de notícia. Obrigado, vereador. Isso porque nós temos 4 presidentes Bolsonaros agora, né? A gente não sabe nem quem manda mais. É o pai e o 1, 2 e o 3. Né? É um absurdo, uma vergonha, realmente. Mas eu gostaria de pegar um gancho, senhor presidente, senhores vereadores, nesse tema que já foi aqui de ampassã abordado pelo vereador Giovanni, pelo vereador Rafael, em relação ao requerimento até de nossa autoria, subscrito pelos demais, por esses vereadores, o Rafael, o Abner, o professor Giovanni, o requerimento 232, a respeito do Tribunal de Contas, que nos faz esse alerta tão importante da situação de comprometimento das gestões fiscais e orçamentárias por parte dessa administração. Vejam, senhores, está havendo um desequilíbrio total em relação às finanças do município. A área contábil, a área financeira, a área orçamentária. Então, o tribunal fala, tem indícios de irregularidades na gestão. E aí nós fizemos esse requerimento, subscrito pelos colegas, para perguntarmos em que situação se encontram as finanças do município. Esperamos que o prefeito nos traga informações precisas. Quanto a prefeitura dispõe atualmente em caixa? Nós vimos ali que é negativo o caixa. Quais as empresas prestadoras de serviços credoras do município em atividade? Quanto a prefeitura deve a cada uma dessas empresas? Existe algum planejamento para quitar tais dívidas? Nos informar. E a prefeitura tem tomado providências a fim de solucionar os problemas que foram alertados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo? Se sim, quais? E se negativo, justificar. Ou seja, é o tribunal acompanhando os gastos públicos, que deve ter previsão orçamentária de gasto, é o tribunal acompanhando de perto como vem se aplicando nossos recursos, dinheiro pago pela população, com tanto sacrifício, IPTU. Então, ninguém está fazendo oposição, nós só estamos retratando aqui o que o tribunal está nos alertando. E essa é a nossa função, de questionar o executivo. Até porque a gente viu que os gastos públicos estão aumentando, população pagando um IPTU altíssimo e não se vê retorno em nada. Administrar, senhores vereadores, é priorizar, é ter prioridade. E eu pergunto, mais uma vez, qual a prioridade nessa administração? Qual a pauta? Qual o programa? Qual o projeto? Quando a gente vê aqui tantas cobranças em relação ao transporte coletivo que piorou. O esporte, agradeço aos senhores vereadores que aprovaram o meu requerimento, porque está realmente parado. A gente vê aí a preocupação do vereador, com justa razão, em relação à educação, à saúde e tantas outras coisas. A gente vê aqui o pessoal reivindicando redes de água, quando é tão fácil para o prefeito sentar com essa empresa, que está lá e vai continuar, bem ou mal, está lá na justiça, e só Deus sabe quando vai terminar esse processo. O problema do esgoto, quando a gente vê que hoje já não temos nem o caminhão limpa-fossa, nem o caminhão que distribui a água, então tudo isso é preocupante, a gente sente isso. E amanhã ou depois, se nós não cobrarmos isso do prefeito, não sei se no mandato dele ou de quem vier assumir, vão estar lá essas empresas na porta, cobrando mais dia, menos dia, esses atrasados, parando os serviços do lixo. Nós vamos ver aí, se a coisa continuar naquele pé, crescimento da nossa dívida, porque não há uma organização, um planejamento, a iluminação pública ser cortada, daqui a pouco os funcionários não vão estar mais recebendo, e tantas outras coisas que nós podemos mencionar aqui, a saúde de mal a pior, já não tem bons médicos, já não tem tantos especialistas, veículos parados, né, veículos aí que podiam estar servindo a população. Então, nós estamos caminhando realmente para o caos. E a gente tem feito esse alerta aqui. A gente tem dado esse toque, alô, alô, prefeito, nós estamos aqui preocupados, porque estamos aqui retratando os anseios e as necessidades da população mairinquense, que clama com justa razão. Então, senhor presidente, senhores vereadores, nesse sentido eu elaborei também um requerimento ao prefeito,
que deverá ser apresentada aqui na próxima sessão, está sendo protocolado, que é cobrando do mesmo o mínimo que se pede para um executivo, né? E também é exigido pelo Estatuto das Cidades, que é o plano diretor. Já falamos aqui, outros colegas já falaram. Eu vou ler rapidamente para os senhores, porque nós esperamos que o prefeito leia quantas vezes for preciso esse nosso requerimento, se chegar até ele. Se não passar, nós vamos fazer em forma de indicação. O plano diretor orienta a política de desenvolvimento e ordenamento da expansão urbana de um município. Objetiva com isso garantir a ocupação organizada do território das cidades, de modo que os cidadãos tenham lugar adequado para morar, trabalhar e viver com dignidade. É uma lei de suma importância e que define diretrizes de ocupação, visando garantir que o interesse coletivo prevaleça sobre os interesses individuais. Mais que isso, trata-se de normatização que busca propiciar ordem e equilíbrio no convívio social, já que sem ele, o que se tem é o caos urbano, onde eclodem violência, falta de qualidade de vida e saúde, desemprego e toda sorte de infortúnios que castigam toda a sociedade, sobretudo as camadas mais carentes da população. Desse modo, é inexorável que nos tornamos atores deste cenário que é a cidade em que vivemos, e todas as ações que praticamos exercem um impacto sobre este meio. A cidade deve ser um espaço adaptável às vontades e necessidades de todos. Nesse contexto, o plano diretor define as áreas de proteção ambiental, histórica, delimita as regiões, prescreve critérios para instalação de atividades econômicas e industriais, ordena o trânsito, aponta os limites de expansão da cidade e os potenciais a serem explorados, contempla mecanismos de entretenimento, como áreas de lazer, pistas de caminhada e ciclovias, além de fixar os índices construtivos, onde está definida a área máxima das construções e distâncias de recuo das mesmas. Em Mairim, o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado foi instituído pela Lei Municipal em número 2.671, em 10 de outubro de 2006. E é nesse sentido que nós, então, questionamos o Executivo. A Prefeitura desenvolveu ou está desenvolvendo estudos com vistas a promover a revisão do plano diretor para atender ao determinado pelo Estatuto da Cidade? Se negativo, qual a razão da inércia? E se positivo, em que estágio se encontra? No que consiste o estudo já realizado? Quando se estima a remessa do projeto de lei à Câmara, promovendo a revisão determinada pelo Estatuto das Cidades? Ou seja, nós estamos encaminhando esse requerimento, deverá ser deliberado pelos senhores, porque, pelo que eu estou vendo, nosso município hoje tem bons funcionários, tem lá bons secretários, mas o comando não está funcionando. É como um navio que ali estão os marujos, prontos para trabalhar, prontos para ajudar, mas o capitão está perdido. Imagina os senhores, nós num avião, com o piloto totalmente perdido. É o que está acontecendo, e os senhores poderão comprovar o que foi dito aí, o que está nos jornais aí na região, no Cruzeiro do Sul principalmente, o alerta que o Tribunal de Contas está dando aqui para o município, que a coisa lá vai de mal a pior. Então, a nossa função justamente é retratar aqui o que está dizendo o tribunal, retratar aqui a preocupação da população que está aí nas redes sociais, pedindo ao prefeito que, acima de tudo, estabeleça o plano diretor para que a cidade tenha um rumo, para que a cidade tenha um projeto. Qual é a meta? No que nós estamos indo bem hoje? Em nada. E não se trata aqui de ter mais ou menos orçamento, é o mínimo que se espera, é uma qualidade de vida digna para a nossa população. Então é isso que a gente espera, vai continuar lutando para isso. Com o apoio dos senhores vereadores, eu tenho certeza que estamos aqui para bem representar a nossa população e, acima de tudo, o que nós queremos é um município que se desenvolva, um município que cresça, um município organizado, um município, acima de tudo, senhores, moderno, um município que dê qualidade de vida à nossa população. A nossa população não merece esse abandono que aí está. Obrigado, senhor presidente.